Bem-vindas e bem-vindos à loucura nossa de cada dia. Nesse episódio, nós vamos explorar como as teorias psicanalíticas de Freud e Lacan nos ajudam a entender o comportamento de líderes narcisistas. Desde o imperador romano Nero, passando por Donald Trump, até o seu chefe e o seu namorado. Vamos descobrir como esses padrões de comportamento nos afetam. Para quem está escutando a loucura nossa de cada dia pela primeira vez, meu nome é Guilherme Fati, sou psicanalista e nesse podcast tratamos das nossas questões humanas de maneira descomplicada a partir do método psicanalítico. Considerem se inscrever no meu canal do Instagram, @GuilhermeFati, com 2 Cs, e no meu site, guilhermefati.com.br, onde sempre apresento novos conteúdos, pocket aulas, cursos. São nesses canais também que faço agendamento de consultas, supervisões e palestras. Bom, vamos lá, gente. Antes de chegar no seu namorado, ou na sua mãe, ou no seu chefe narcisista, vamos começar pela história, né? A história da humanidade, para a gente poder entender melhor quando o narcisismo é um problema e quando esse narcisismo patológico, a gente pode considerar um narcisismo numa vertente perversa, né? E o que é a perversão para a psicanálise também, né? Acho que a gente precisa passar por aí para chegar lá na frente. Vamos lá, gente. Então, imaginem só, Roma, há quase 2000 anos, um moleque de 11 anos é adotado pelo imperador e preparado para ser o próximo líder do maior império do mundo. Tá? Ele tem acesso aos melhores professores, tá? Escola construtivista, tem como tutor o filósofo estoico chamado Sêneca, tá? Tutor do Nero foi Sêneca. Aliás, Sêneca deu o azar, gente, de ter que ser o tutor não só do Nero, mas ele foi antes do Calígula também, tutor. Então, aí a gente imagina que poderia ser o início de uma história de sucesso, né? Mas esse menino de 11 anos, como a gente sabe, era Nero, um dos piores imperadores que Roma já teve. E a gente vai saber por quê. Bom, logo no começo do governo do Nero, o povo romano encarava como uma mudança bem-vinda, gente, no período inicial. Foi considerado por muitos uma promessa de uma era de ouro do Império Romano, como se fosse Make Rome Great Again, né? Ou, se vocês preferirem em latim, Romam Iterum Magnificare. Um dos primeiros atos do Nero como imperador foi exatamente, gente, o cancelamento de muitos éditos e decretos do Cláudio, seu antecessor. A quem ele se referia, gente, olha só que interessante, como um velho tolo e senil. Nero, vou repetir porque parece inacreditável, né? Nero, primeiro ato, Make Rome Great Again, teremos uma grande virada, né? Cancela tudo que o outro tinha feito, né? Chama de velho senil. Vocês estão me escutando, gente? E o resto a gente sabe como é que termina. Nero criou uma verdadeira bolha de bajulação ao seu redor. Ele só ouvia o que queria ouvir. Chegou ao ponto, gente, de ter escravos aplaudindo suas corridas de biga, mesmo quando não tinha mais ninguém assistindo. Era só escravo contratado para aplaudir e para assisti-lo. É como se seu chefe narcisista contratasse alguns funcionários para aplaudi-lo durante as reuniões. Esse é o nível do ridículo e do delírio narcisista, né, gente, do Nero. Mas como diria Didier Anzu, o poder não corrompe, ele revela. E o que o poder revelou sobre Nero? Uma pessoa profundamente insegura e paranoica. Não demorou muito para que
ele começasse a ver inimigos por todos os lados, até dentro da própria família. O comportamento do Nero é um exemplo clássico do que a psicanálise chama de narcisismo patológico, né? Ou pior, né? O narcisismo patológico no poder. E acreditem, gente, isso é mais presente na nossa vida cotidiana do que a gente imagina. Na introdução ao narcisismo, em 1914, Freud apresenta o conceito do narcisismo, gente. Como que ele apresenta esse conceito? Esse texto é fundamental, merece ser pesquisado, né? Introdução ao narcisismo, 1914. Freud coloca esse estágio como um estágio normal e necessário do desenvolvimento humano, né? Ele distingue entre narcisismo primário e narcisismo secundário, né? O narcisismo primário é o estágio necessário em que a criança investe toda a sua libido em si mesma. É uma fase onde o bebê se sente uno com o mundo e não faz tanta distinção entre si mesmo e o ambiente. Enquanto que, no narcisismo secundário, a gente começa a poder investir em outros objetos libidinais. Era assim que ele falava, né? Começamos a desenvolver o ideal do eu. Criamos esse ideal e nos identificamos com esse ideal que nós mesmos criamos. Até aí, tudo bem, gente. Faz parte do nosso desenvolvimento. É a partir dessa identificação com o nosso próprio ideal também que a gente começa a poder fazer laço social com os outros, com o mundo. Desde que nos dando conta, ou a gente começa a nos dar conta de que vamos fracassar um pouco na sustentação desse ideal. Esse seria um percurso interessante no desenvolvimento do nosso narcisismo, né? Então, Freud argumentava que um certo grau de narcisismo é necessário para autopreservação, autoestima saudáveis, mas o excesso pode levar a patologias, né? O Freud introduziu, e ele foi o primeiro a perceber isso, gente, a ideia de que o narcisista não ama diretamente o outro, mas sim o amor que o outro tem por ele. É como se o narcisista dissesse assim: não sou eu que ama o outro, é o outro que me ama. Vocês estão me escutando, gente? É importante a gente começar a entender, né, como se estrutura o nosso narcisismo, né, para poder entender as consequências disso, né, nas nossas relações, né? Freud também explorava o narcisismo de uma maneira que ele falava como isso afeta a nossa escolha de objeto amoroso, né? E como o narcisismo como um precursor do superego. E eu já vou falar aqui o que é o superego e como ele está em falta hoje em dia, gente. Como está faltando esse registro no desenvolvimento humano hoje. Eu recomendo que a gente pesquise a introdução ao narcisismo, tá? Pois bem, vamos lá. No caso do nosso amigo Nero, é como se ele tivesse ficado eternamente nessa fase do eu. Só que diferente de um bebê fofo, né, gente? Ele tinha o poder do Império Romano nas mãos, do maior império do mundo. Imagina só o estrago. Quando toda a libido, toda a energia psíquica fica voltada para o próprio ego, temos um problemaço. É como se a pessoa ficasse presa numa versão adulta daquela fase bebê. Isso tem implicações sérias, como, por exemplo, a impossibilidade, né, gente, da gente estabelecer laços com o outro. A impossibilidade, por exemplo, de sentir empatia. Vocês estão entendendo o tamanho da encrenca, gente? E, principalmente, a impossibilidade de sentir culpa. E aí a gente começa a ver as consequências disso, né? A vaidade do Nero era tão descontrolada que às vezes chegava a ser cômica, né? Ele adorava a atenção, mas não queria fazer o menor esforço para merecê-la. Claro! Ele chegou ao ponto de organizar uma Olimpíada só para poder trapacear e ganhar, gente. Vocês imaginam o imperador de Roma fazendo papel de atleta olímpico meia boca?
né? É como se seu chefe se inscrevesse na gincana de final de ano da empresa e colocasse obstáculo na frente dos funcionários para ele vencer. Bom, essa imagem idealizada de si mesmo, esse amor por si próprio, a preocupação extrema sobre a própria imagem diante do outro, e justamente com a posição de certeza absoluta sobre a própria grandiosidade, geralmente termina em catástrofe. É a base de um narcisismo patológico, eu vou repetir, né? A preocupação extrema com a própria imagem diante do outro. Como estamos sendo vistos, né? A sustentação dessa imagem a qualquer custo, né? O delírio a megalomania, né? O delírio de grandiosidade, que a gente viu em tantos personagens ao longo da nossa história, mas a gente vê na nossa vida cotidiana também, né? Não é só Stalin, Napoleão Bonaparte, Trump, Nero, que tem essa patologia, a gente já vai ver. Mas é interessante a gente começar a entender as características disso, como se forma, né? E a maior encrenca de todas é essa posição de certeza absoluta da própria grandiosidade. Porque essa posição de certeza absoluta, ela traça uma linha paranoica que complica muito as coisas. Vamos lá, façam um exame crítico, gente, sobre a personalidade do atual líder americano e tirem suas próprias conclusões. Não apenas o líder americano, né? Mas é importante a gente poder identificar esse narcisismo patológico ao longo da história, como eu acabei de dizer. Para depois chegar nos nossos pares amorosos, familiares e até no trabalho. Estão me acompanhando? Vamos lá? Nero, no ápice da sua paranoia, terminou assassinando, gente, a própria mãe. É esse o tamanho do problema. Eu vou repetir. Nero, no ápice da sua paranoia, da sua mania de perseguição, terminou assassinando a própria mãe, Agripina, entre outros do seu círculo mais íntimo. E ordenou que Sêneca, que havia sido seu tutor, se suicidasse. Sobrou para o Sêneca, sobreviveu ao Calígula por muito pouco, mas não sobreviveu ao Nero. Ele deu ordem para que Sêneca se suicidasse. E que, aliás, o fez com grande estilo, mas isso é outro episódio. Ele reuniu todos os amigos, né? Continuou falando sobre filosofia até o seu final, né? Com todos os amigos reunidos, se cortou os pulsos, né? Mas esse é um outro tema. Eu estou falando isso para falar do contraste do suicídio do Sêneca com o do próprio Nero, né? Que no final, já completamente isolado e derrotado, né? O próprio Nero tentou se matar. Eu digo tentou porque nem isso ele teve coragem de fazer. Ele teve que implorar para um súdito que o assassinasse. Ele não conseguiu se matar. É assim que terminou, né? A história do Nero, e como isso se repete com outros líderes, né? Hitler, por exemplo. Freud dizia que a paranoia era uma forma de defesa psíquica, né, gente? É como se a pessoa não conseguisse lidar com seus próprios impulsos ou sentimentos inacessíveis ou inaceitáveis e por isso projetasse esse sentimento nos outros. No caso do Nero, ele provavelmente não conseguia lidar com os próprios impulsos agressivos e destrutivos. Então, o que ele fazia? Projetava esses impulsos nos outros, achando que todo mundo queria destruí-lo. Achando não, né? Achando não. Tendo certeza absoluta que o mundo à sua volta era uma ameaça. E aí temos um problemaço. Porque se você tem a certeza absoluta que a pessoa ao seu lado é uma ameaça e quer te matar, não tem saída, né? Num narcisismo de estilo paranoico desse, você mata o outro. É matar ou morrer, não tem saída. E você começa, né, a projetar inimigos e perseguir inimigos.
qualquer semelhança com o líder americano atual não é mera coincidência, como nós vamos ver aqui. A posição de certeza absoluta diante dessa construção delirante é um tema central na paranoia. Lacan vai além e fala sobre exatamente a certeza delirante, né? Eu tenho certeza absoluta que todo mundo está conspirando contra mim. E para o Lacan, né, acho que ele é o primeiro que levanta de fato esse traço como um grande balizador paranoico. O problema, quando essa certeza absoluta, a partir dessa certeza absoluta, um líder começa a exigir que os outros tenham a mesma certeza que ele tem. Esse exemplo foi também o caso do Stalin, né, no desenvolvimento da sua paranoia desenfreada, gente. Vamos começar com a preocupação com a autoimagem que o Stalin tinha, era tamanha que ele mudou o próprio nome e adotou o nome Stalin, justamente, que é Homem de Aço. Olha o tamanho do delírio, da megalomania, gente. Ele mudou o próprio nome. Para você ter uma ideia da relação que ele tinha com a própria imagem. As manifestações de paranoia do Stalin, a sua sede de poder, fazem parte da história da humanidade no que a gente chama de o Grande Expurgo, que aconteceu entre 1934 e 1939. Só nesse período ele matou mais ou menos, num surto persecutório dele, ele mandou assassinar mais ou menos 2 milhões de pessoas. Possíveis inimigos, possíveis, né? Fora 20 milhões, mais ou menos, a contabilidade do Stalin fecha em mais ou menos 20 milhões de mortos. Entre crises persecutórias que ele mandava assassinar e consequências absurdas do governo dele, que matou muita gente de fome, né? Ele censurava qualquer informação que contradissesse sua narrativa e seu culto à personalidade. Vocês estão escutando? Para a gente poder saber como isso se repete, né, ao longo da nossa história. Exigia que fosse retratado como um líder onisciente e benevolente. Insistia ser chamado de pai dos povos ou gênio da humanidade. E ai de quem não dissesse que era isso. Bom, a essa altura tudo indica que ele de fato enfrentou um surto paranoico psicótico, vamos dizer assim, numa proliferação desenfreada do seu imaginário. Tá? Estamos falando do Stalin. Aí a gente tem uma encrenca gigantesca, né? Porque quando o imaginário está operando desenfreadamente, quando o nosso registro imaginário, que é o registro das consistências, né? É onde a gente cria consistência, né? Sem saída, binário, né? Quando está operando desenfreadamente, não faz muita diferença o que o outro ou o que os outros vão nos dizer, gente. Porque isso será imediatamente distorcido pela nossa própria certeza delirante. Fica sem saída. Toda vez que você se encontrar elucubrando algo de uma posição de certeza absoluta, saiba que tem um problemaço pela frente. Eu já disse isso aqui outras vezes em outros podcasts, mas vale a pena repetir, né, gente? Por que temos um problema? Porque existe uma falha estrutural na linguagem a qual estamos inseridos, que não permite uma justa posição absoluta entre simbólico e imaginário. O que eu estou querendo dizer? Que sempre vai ter uma falha na linguagem. A linguagem não dá conta de tudo. Então isso quer dizer que uma verdade absoluta é impossível por estrutura. A verdade será sempre parcial. Não há posição de certeza absoluta possível, gente. Então, imagina quando alguém com esses traços está numa posição de poder absoluto. Quando um líder com esses traços assume o poder. Imagine se um narcisista paranoico, o que, aliás, é um pleonasmo, né? Estamos vendo aqui, né?
O narcisista paranoico nessa vertente, na vertente patológica é um pleonasmo. Agora, imagine um narcisista paranoico assumindo a liderança do Império Americano, como Nero assumiu o Império Romano, como Stalin assumiu a Rússia. Eu não quero dar spoilers, mas a coisa não termina muito bem, né, gente? O que acontece, né? Um líder com essa estrutura psíquica não faz laço com o outro. Ele instrumentaliza os outros. E aí temos mais uma consequência, né, gente? Direta, que são os contratos sociais perversos. Na psicanálise, a perversão não é só aquela coisa relacionada a práticas sexuais não convencionais. É muito mais complexo do que isso, a perversão para a psicanálise, né? Freud conceitualizou a psique humana em 3 registros: id, ego e superego. O superego, em particular, é crucial hoje na nossa discussão. O superego, para o Freud, é o registro que se desenvolve durante a nossa infância, principalmente através da internalização das normas morais e expectativas dos nossos pais e da sociedade. Olha que registro importante, né, gente? Funciona como se fosse a nossa consciência moral, responsável pelo nosso senso de certo e errado, culpa, idealização. O superego, ele equilibra as demandas do id, que são os nossos impulsos mais primitivos, com as cobranças e exigências do mundo externo. Olha isso, gente, é um registro mediador entre os nossos impulsos mais inconscientes, o nosso ego e o mundo externo. O superego, ele é como se fosse um grande negociador, articulador, né? Que coloca limite no id, que negocia com o mundo externo. Olha que registro importante. E o que acontece quando temos um superego subdesenvolvido ou distorcido? Uma encrenca dos diabos, né? Temos líderes narcisistas perversos, que podem ser líderes ou não, a gente já vai ver, hein? Para ser um narcisista perverso, como eu estou falando aqui, pode ser o seu chefe, seu namorado, sua mãe, seu pai. Não precisa ir muito longe, hein? Aliás, é o que mais tem hoje. Líderes narcisistas frequentemente demonstram um senso moral flexível ou ausente, né? O Stalin, por exemplo, justificava assassinatos em massa como necessários para um bem maior, né? E sem o menor pudor ou culpa, né? Porque é incapaz de sentir isso. Esse é o problema. Aliás, toda vez que você escutar uma pessoa dizendo que está fazendo um sacrifício, principalmente um líder, né, político, um sacrifício por um bem maior, saiba que o bem maior são os interesses dele e não os seus. A ausência de culpa é o maior traço da perversão. A incapacidade de sentir remorso, né, genuíno por ações prejudiciais aos outros é a grande marca de um líder narcisista. Vão fazendo suas ligações aí, gente. Vamos exercer o senso crítico, né? O nosso senso crítico, porque senão esse podcast não serve para nada. A incapacidade de sentir remorso genuíno com ações prejudiciais aos outros é a grande marca de um líder narcisista. Instrumentaliza o outro, trata a relação com o outro como se fosse um negócio, né? Vamos fechar um negócio. Eu tenho as cartas, você não tem. Portanto, você morre. Vocês estão me acompanhando, gente? O superego distorcido pode levar a uma autoimagem grandiosa e irreal. Stalin, Nero, Napoleão, Hitler, Trump, né? Se veem como figuras quase messiânicas, destinadas a transformar o mundo. Não é isso, gente? Olha a autoimagem irreal.
Trump, por exemplo, acredita ter escapado de um atentado como um sinal de Deus que o queria no poder. Napoleão, por exemplo, coroou-se, se autocoroou, recusando a receber a coroa das mãos do Papa. Né? Mostrando que, né, nesse ato, ele queria mostrar que, né, que seu poder era maior que o poder de Deus. Vamos vendo os traços, né, distorcidos, a autoimagem grandiosa e real. E as outras características para a gente completar a cartela do bingo sobre o narcisismo patológico. Né? Vamos lá? Quais são? Vamos completar a cartela. Tendência a atribuir falhas morais aos outros, nunca a si mesmo. Recusa em reconhecer aspectos da realidade que contradizem a própria autoimagem. A ausência de freios morais. Né? Sem um superego que funciona direito, as decisões são tomadas principalmente com base no ego e no id, não no freio do superego. Então, relativismo moral extremo, com violações sistemáticas de direitos humanos e normas éticas. Líderes narcisistas, né? Não é isso, gente? Frequentemente operam sob a premissa de que os fins justificam os meios. Uma das grandes marcas da perversão é essa, né? O perverso não sente empatia, a incapacidade de considerar genuinamente o sofrimento causado por suas decisões. Por exemplo, Stalin, com as suas políticas de coletivização forçada, né, que levaram ondas de fome em massa, mataram milhões de pessoas. Né? Isso é a incapacidade de considerar genuinamente o sofrimento causado. O superego distorcido leva à crença de que as regras morais normais não se aplicam ao líder. Lacan falava da perversão como uma estrutura psíquica, não apenas como um comportamento. Né? Na perversão, o sujeito sabe da lei, mas escolhe deliberadamente transgredi-la. Mais do que isso, ele tira prazer dessa transgressão. É como se o perverso dissesse: eu sei que isso é errado, mas é justamente por isso que eu vou fazer. Vocês estão me acompanhando, gente? Pela perspectiva psicanalítica, Trump, assim como Nero, Stalin, Napoleão, por exemplo, buscam a qualquer custo confirmar a sua autoimagem grandiosa e irreal de si mesmos. E quando a realidade não bate com essa imagem? Bom, aí entra a paranoia. Né? Vemos Trump projetando seus próprios impulsos destrutivos nos outros, né? Os imigrantes, os adversários políticos, a imprensa, o país vizinho. Não é isso, gente? Mas, Guilherme, tá bom, entendi. Mas e quando o nosso chefe é um mini Nero, por exemplo? Né? Vamos trazer isso agora mais para perto da gente. Bom, como se um presidente americano não estivesse perto e não afetasse as nossas vidas, mas vamos lá. Né? Quando o mini Nero é o teu chefe. Isso, gente, infelizmente é muito mais comum do que a gente imagina. E vamos ver alguns exemplos dos chefes narcisistas, né? Suas características. Né? Então tem o chefe, aquele chefe, eu fiz tudo sozinho. Né? Lembra daquele projeto que você passou noites em claro trabalhando? Pois é, na hora da apresentação para o cliente, seu chefe narcisista age como se ele tivesse feito tudo sozinho. É como se fosse o Nero moderno se apresentando nas Olimpíadas que ele mesmo organizou. Aí tem o chefe paranoico, né? Esse chefe que acha que todo mundo está conspirando contra ele. Né? Se duas pessoas estão conversando no corredor, com certeza estão falando mal dele. Aliás, do que mais vocês poderiam estar falando se ele é a pessoa mais importante do mundo, não é, gente? Não é essa premissa paranoica, narcísica? Sinto lhe informar, mas se esse é o caso, você tem um projeto de Trump como chefe.
Aí tem o chefe, as regras são para os outros. Ou essa chefe, né? Vamos colocar também aqui para todo mundo, né? A chefe, as regras são para os outros. Essa chefe adora criar regras rígidas para a equipe, mas ela mesma nunca as segue. A regra não serve para ela. Aí tem o chefe, a culpa não foi minha. Esse é um clássico, né? Quando algo dá errado, ele tem 1000 desculpas. E a culpa é sua. Quando algo dá certo, o mérito é todo dele. Aliás, a base da meritocracia atual. Também tem o clássico chefe narcisista abusador, que te enche de elogios. E isso serve para a tua relação amorosa, hein? Gente, presta atenção, porque esse mecanismo ele é muito presente. Eu escuto muito em algumas queixas na clínica, né? No consultório, né? O chefe narcisista abusador, que pode ser um namorado ou uma namorada também, que te enche de elogios, solicita a sua presença, né? Até mais tarde, né? Mais tarde, bem mais tarde do que deveria, nos finais de semana, né? Diz que a empresa, ou que ele não pode viver sem você, a empresa não sobrevive sem o seu trabalho, faz você se sentir a pessoa mais importante do mundo. E, aliás, é isso que geralmente nos prende nesse tipo de relação, é esse ganho, né? O abuso, né? Ser abusado nos colocaria numa posição de grande importância. Parece uma loucura paradoxal, mas não é. Então, essa empresa não seria nada sem você. Mas, ao mesmo tempo, ou em um segundo momento, te ameaça de maneira sutil, te joga para baixo com pequenas críticas, ou às vezes críticas pesadas que vão aumentando de intensidade, te levanta e te joga para baixo com a mesma intensidade. Ou faz pequenas chantagens o tempo todo. Saiba que, nesse caso, você está numa relação abusiva. Isso se aplica às relações amorosas. E como lidar com isso? Essa é uma pergunta também importante. Dificílima, importante. Primeiro, né? Vamos lá, gente. Estabelecer limites claros. É dificílimo, eu sei que é, mas é necessário. Precisamos aprender a dizer não de forma respeitosa e, se necessário, aprender a dizer não de forma não respeitosa também. Desde que seja claro. O problema do limite é que ele nunca é ultrapassado, né? Um abusador, ele não começa espancando a mulher no primeiro dia. Né? Não é assim que começa. Estou falando de uma relação. Né? Os limites vão sendo ultrapassados pouco a pouco. Né? É um xingamento, aí quebra um móvel, dá um murro na parede, depois esbarra na mulher, depois agride a mulher. Né? Isso não vai melhorar a gente. Saia da relação. Porque não vai mudar. Agride, bate e depois mata. Essa é a evolução. Não tem saída. Tá? A saída é estabelecer o limite de forma respeitosa ou não respeitosa. E sair da relação. O que não é fácil, né? Então, o que mais pode ajudar? Buscar aliados, principalmente numa empresa, né? Conversar com os outros. Encontre colegas que entendam a sua situação. Apoio mútuo é fundamental. É muito comum nos casos de relações abusivas que o abusado comece a achar que é culpado pelo abuso que sofre do outro. Gente, é a coisa mais comum que tem. Porque é tão surreal. Você fala, mas será que eu fiz alguma coisa para essa loucura estar se caindo sobre mim? Então é muito comum. É por isso que é importante que a gente começa a chegar no ponto onde a gente começa a colocar em dúvida a nossa própria sanidade mental. Então é muito importante ter uma rede de apoio. Construir uma rede de apoio, que é o que vai te dar um parâmetro da realidade, gente. Às vezes a gente perde o parâmetro. Cuide da sua saúde mental.
Lembre-se que o problema é do outro e não seu. Não deixe que isso afete sua autoestima. É dificílimo, eu sei que é, né? Mas o que eu estou querendo dizer aqui é: não tome para si o que não é seu. Não seja prepotente. Não tome para si o que não é seu. Planeje uma saída. Antes da situação ficar insustentável, comece a procurar novas oportunidades. Tenha outras opções na manga. Isso vale para o trabalho, mas também para as nossas relações pessoais. Quando eu digo outras opções na manga, não quer dizer que você precisa sair de um marido abusador e arranjar um namorado. Até porque, se a gente não tiver clareza da nossa repetição, a gente vai sair de um marido abusador para entrar numa relação de abuso com outro namorado. É isso que acontece, e é aí que a psicanálise pode ser tão interessante, né? Para a gente se dar conta das nossas próprias repetições. Não é fácil. Eu estou colocando aqui uma lista do que é possível fazer, gente, mas não é tão simples assim. Eu sei que vocês conseguem fazer esse discernimento, né? Por que eu estou dizendo isso, né? Mantenha uma rede de apoio. Não se afaste dos seus amigos jamais. São eles que vão nos dizer aquilo que muitas vezes a gente não quer ouvir. Muitas vezes o abusador quer isolar a sua vítima, afastando a vítima dos amigos e da família. Não é, gente? Justamente para que ela perca os parâmetros da realidade. Esse é um artifício muito usado. O abusador quer isolar a sua vítima. A primeira coisa que faz, isolar da família e dos amigos. Se começou aí, já tem um red flag. Né? E aí, né, os limites vão sendo ultrapassados gradativamente, fazendo com que a vítima se resigne. Né? A vítima vai desistindo, vai achando que aquilo é o novo normal. Né? Se você perdeu o parâmetro de comparação, perdeu as relações, perdeu os laços sociais, você começa a achar que aquilo é o novo normal. O narcisismo, a paranoia e a perversão no poder não são fenômenos novos, gente. O mundo de hoje, aliás, diga-se de passagem, oferece as condições perfeitas para esse estilo de narcisismo se proliferar. Saber reconhecer esses padrões é o primeiro passo para não cair na armadilha de líderes, chefes, parceiros, seja quem for, né, narcisista patológico. Todas essas relações vão passar por 4 fases. Gente, vamos resumir a grossíssimo modo. Na verdade, dá para subdividir em pelo menos 15, 16 fases, mas vamos resumir um pouquinho. Todas as relações abusivas, narcisistas, né, de um narcisismo patológico, vão passar por 4 fases claríssimas. Idealização, né, elogios, promessas milagrosas, soluções mágicas. Críticas e desvalorização, né, do outro. E depois instrumentalização e manipulação. E, no final, a 4ª fase, o descarte e a aniquilação da nossa subjetividade. Vou repetir. Idealização, né, que é promessas milagrosas, soluções mágicas. Desvalorização, instrumentalização e descarte. Deu para entender, gente, o tamanho do problema que a gente vive hoje? Os sinais estão aí, né, nas nossas relações mais próximas. Lembre-se, gente, se uma relação logo no começo está boa demais para ser verdade, é porque provavelmente não é. Um beijo para todo mundo e até logo.